bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para abrir os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar os meus sonhos. Por fim, na corda qual bandeiras agitadas, parecia um estranho festival, festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Ele é formado em Geografia e Teologia, mestre em Ciências da Religião, coordenador do Núcleo de Formação Cidadã e pesquisador do Núcleo de Educação e Direitos Humanos. O professor Oswaldo trouxe a proposta da gente conversar nessa tarde sobre um diálogo sobre essa onda de protestos que tem havido desde junho de 2013. Eu achei muito legal a ideia, porque eu acho que a gente também tem que sair um pouco desses temas. Gente, boa tarde. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa tarde compartilhando com vocês a respeito daquilo que a gente tem produzido aqui na universidade, dentro dessa nossa reflexão sobre a cidadania, né? E afinal de contas, eu fico mais contente ainda em compartilhar esta aula, vamos dizer assim, pela primeira vez aqui com vocês. Eu tinha preparado uma outra situação, eu vinha preparando uma outra situação, mas é a primeira vez que eu vou dar essa aula. Eu ainda não dei essa aula. Então, esses movimentos lá de 78, 77, o movimento, as lutas contra a carestia, né? O movimento contra a carestia, o movimento contra a inflação, quer dizer, quantos de nós aqui não participamos de algum modo bravamente contra essas manifestações todas? Só que essas manifestações de hoje, elas têm uma característica diferente. Elas têm uma presença menor dos partidos políticos e dos sindicatos, né? As bandeiras dos partidos políticos não estão tão presentes nessas manifestações. As bandeiras dos sindicatos também não estão lá tão presentes, até pelo contrário, né? Em alguns momentos a gente ouvia a meninada dizendo fora partido, né? Fora partido. E aí o pessoal do partido ficou assustado. Peraí, por que estão colocando o partido para fora? Mas o que tem de comum em todas essas manifestações? Para a região metropolitana de São Paulo para trabalhar, para viver. Quem fez esse caminho assim? Sair do interior e vir para cá? Legal. E viemos nessa caminhada, né, da saída do interior para cá,
buscando o quê? Melhores condições para a gente viver, melhores condições para a gente ter subsistência e ser mais feliz. Na realidade, o que a gente veio buscar na cidade? Nós viemos buscar na cidade felicidade. Né? Nós viemos buscar uma felicidade. Né? É isso que a gente veio tentar construir nesse espaço aqui. E aí, quando a gente começa a pensar a cidadania, pensa esses movimentos agora de junho para cá, pensa toda a construção histórica da cidadania, a gente vai lembrar de uma situação que nem sempre nós encontramos a felicidade na cidade. Né? Parece que existe uma certa propaganda enganosa em relação à cidade. Tanto é que muita gente, que depois de ter vivido um bom tempo na cidade, começa a sonhar com a volta para o interior. Ou comprar lá uma chácara no interior. Né? Eu lembro do meu pai, que a maior alegria dele, o maior desejo dele era não ver a hora de aposentar e comprar uma chácara e voltar para o interior. Era engraçado que ele nunca tinha vivido no interior, mas ele queria voltar. Né? Ele queria voltar para um lugar que ele nunca tinha, de fato, experimentado, vivido. Então, há uma saga entre nós, seres humanos, que é a busca pela felicidade. E isso ninguém pode nos negar. A gente está buscando essa felicidade o tempo todo. Quando nós somos jovens, queremos encontrar essa felicidade na cidade. Conforme nós vamos ficando mais adultos e vamos ficando mais experientes, descobrimos que nem sempre a cidade é esse espaço da felicidade. Aí a gente passa a buscar essa felicidade em outro lugar. Está sempre em busca disso. Né? Tem que ser certinho, andar no trilho. Só que quando nós olhamos para a história, nós vamos descobrir que todos os grandes momentos, grandes transformações na história da humanidade, foram momentos onde as pessoas foram rebeldes e insubordinadas. Aí a gente vai pegar lá o exemplo lá dos anos 70, aqui no Brasil, no contexto da ditadura militar, aqui no ABC 78, 79, né, as greves, primeira greve lá na Scania, depois as greves vão se espalhando, Mercedes, depois vem aquele grande movimento lá, Vila Euclides, tomando conta ali, né, da Igreja Matriz de São Bernardo, os tanques do exército passando aqui pela Anchieta, aquela coisa toda acontecendo, e aquilo tudo que acontecia era rebeldia e insubordinação, porque não podia acontecer. Dentro daquele contexto, não podia acontecer. Não podia porque existia uma ordem que foi estabelecida e disseram para nós assim, não pode sair dessa ordem. Só que para mudar a ordem e para melhorar a vida, e para que a gente tivesse uma vida melhor, como nós temos hoje, que é com todas as situações que nós vivemos, não se compara àquele momento 64, né, toda aquela situação. Para que a gente pudesse viver essa vida melhor, essa vida boa, que é justo que todos nós busquemos, foi necessário que existisse o quê? Rebeldia e insubordinação. Tanto que essa máscara que está aqui embaixo, né, que ali, sei lá isso aí, né, a gente vê nas ruas, nos jornais, em algumas manifestações, a molecada com essa máscara aí, né, dos anônimos, né, significa isso aí. Vem de uma história em quadrinhos, né, uma história em quadrinhos que foi muito famosa no final dos anos 80, né, nos Estados Unidos e aqui depois no Brasil. E é a história de um sujeito que faz uma vingança numa sociedade totalitária, numa sociedade também onde não tem, as pessoas não têm muitos direitos. Mas a história original dessa máscara, ela vem do século XVII, quando um sujeito chamado, se eu não me engano, o nome dele era Guy Fawkes, né, tentou explodir o parlamento inglês porque ele queria mudar a ordem daquela sociedade lá no século XVII. E segundo o pessoal que estuda esse negócio todo, a cara dele era parecida com essa aí. Ele tinha um bigodinho assim, uma barbinha desse jeito. Então, essa imagem é a imagem de um sujeito rebelde e insubordinado. Né? É a própria imagem do sujeito rebelde e insubordinado lá do século XVII.
né, que vem atravessando a história, virou história em quadrinhos e acabou se popularizando. E aí a molecada está lá na Vila Paulista, ali no Paço Municipal, no São Bernardo, Santo André, né, colocando a máscara e saindo às ruas com essa máscara. Tem até um movimento aqui no Brasil chamado Anônimos, onde o símbolo do movimento Anônimos é justamente a meninada com essa máscara aí. Portanto, as pessoas querem uma cidade onde elas consigam se locomover, onde o direito de ir e vir seja dado. É isso que a meninada lá do movimento Passe Livre foi buscar, né? Porque se a gente parar para fazer as contas, um transporte a R$ 3,30, ida e volta R$ 6,60, quase R$ 7, é muito caro. É muito caro. Se nós multiplicarmos isso, né, por 20, que é 20 dias no mês, né, de transporte, vai dar mais quase R$ 300. Num país de salário mínimo de 645, ou seja, quase a metade do orçamento de um trabalhador de salário mínimo é destinado a ir e voltar do trabalho. O que sobrou para esse trabalhador? Ele ganha para trabalhar, como diz uma outra música. Eu ganho para trabalhar. Ou seja, o que diferencia esse trabalhador de um escravo lá do século XIX? Nada. Absolutamente nada. Aliás, o escravo no século XIX custava mais caro do que o salário mínimo. Né? Por isso que acabou a escravidão, né? Tá? Não é por causa da bondade humana. Tá? Era mais caro você manter, alimentar, transportar. Então é mais fácil você pagar um salário mais baixo para o sujeito. Então a meninada começou a perceber, e essa meninada estudante começa a perceber que, peraí, eu quero mais do que simplesmente ir e vir do trabalho. Eu quero também ter o direito de me divertir. E aí essa meninada começa a perceber que o transporte é um direito humano. Por que é um direito humano? Porque numa cidade do tamanho das nossas cidades, uma região metropolitana como a nossa, se locomover é um direito. E esse direito, ele foi repassado para empresas que exploram o meu direito de me locomover. Né? Então não é estranho hoje, quando essa meninada sai às ruas e pede um transporte público e gratuito. Porque na realidade, nós já pagamos esse transporte muitas vezes. É plenamente possível um transporte gratuito e humanamente necessário para que a gente possa de fato se locomover pela cidade. Mas o ódio daqueles que têm privilégio é tão grande, que eles resistem de todas as maneiras. Nós que estamos aqui, né, boa parte de nós estamos aqui, temos a carteirinha que podemos nos locomover também, temos o direito, né, depois de uma certa idade, conquistamos esse direito de entrarmos no ônibus, né, e circularmos gratuitamente nos ônibus. Como que somos recebidos? Muito bem? Não, né? Passam direto. A gente tem que disfarçar, né, que não vai entrar no ônibus e tal, não é assim? A gente disfarça, não, isso eu não quero não. Aí espera que o ônibus entre para a gente conseguir entrar, né? Público, teve uma coisa maluca que a gente tem aqui mesmo, em Rude Ramos, a autorização para que as pessoas parem o carro aqui na Caminho do Mar. Né? Uma avenida estreitíssima, mas desde que o cara estiver tanto acesso à educação, não tem tanto acesso à saúde, não tem tanto acesso ao transporte, os serviços públicos básicos, né? Houve um total caos, um total sucateamento desses serviços básicos. Aí é que nasce, então, nesse contexto, vai nascendo os movimentos como o Passe Livre. Olha, eu falei de 2003 para cá. Quando é que nasce o Passe Livre? De 2003 para cá. Começa lá em Salvador, uma coisa que eles chamavam de Revolta do Búzio, né, em Salvador, em 2003. Depois, em 2004, a Revolta das Catracas, em Florianópolis. Em 2005, a fundação formal do movimento Passe Livre.
E vem até chegar aqui em 2013, com a conquista da revogação do aumento da passagem, em mais de 100 cidades pelo Brasil afora. Então, olha que coisa curiosa. De um lado, alguns tentam nos convencer que houve um grande crescimento. E houve. Só que ele não foi para todo mundo. É a ideia, a coisa do privilégio, lembra? Você falava privilégio e direito? Né? Então, esses movimentos, como o movimento Passe Livre e outros, vieram justamente na direção de lutar pelo direito. Né? Lutar pelo direito, e não pela manutenção do privilégio. Né? Pode dizer, a gente não pode sair daqui desanimado dizendo que é a mesma coisa. Não é. Ó, foram mais de 100 cidades, até a inflação caiu. Quer dizer, esse movimento foi um movimento forte. Só que tem um problema. O movimento disse assim: não queremos políticos, não queremos partidos. Só que no sistema político em que nós vivemos, onde não existe democracia direta, nós precisamos dos partidos para que as mudanças aconteçam. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado nessa quantidade de vozes nas manifestações de rua, porque tem um problema. As manifestações dizem para os partidos assim: fora partido. Os partidos vão embora e voltam lá para o Congresso, fecham as portas e tomam todas as decisões. Entendeu? Ou seja, a população precisa agora, além de tomar as ruas, tomar também a direção dos partidos. Porque a única forma de transformações dentro do sistema democrático é através dos partidos políticos. Nós vamos votar o ano que vem. E quem são os candidatos? Os mesmos. Não há mudança. E quais são as propostas? As mesmas. De acreditar que não existe um movimento contrário aos movimentos que estão aí tentando transformação. Enquanto tem um movimento tentando transformação, tem um outro movimento tentando a manutenção. É, muito mais poderoso. Talvez não, muito mais poderoso, porque eles detêm políticos do Congresso, eles detêm a imprensa. Mas um pouco. Aí, a gente se compromete a trazer o professor Oswaldo de novo para continuar no movimento, né, professor? Você volta, né? Bravo. E façam as aulas do Núcleo de Formação Cidadã. Sabe aquelas eletivas? Ele é o coordenador do Núcleo de Formação Cidadã, que várias pessoas se inscreveram naqueles temas meio diferentes que tem ali. Façam as eletivas lá do grupo do Núcleo de Formação Cidadã. Professor Oswaldo, muito obrigada. A gente quer entregar uma lembrança feita pelo setor de brindes aqui da Metodista. E muito obrigada por ter atendido nosso convite. Foi muito bom. Nesse momento final, a gente trouxe um texto para vocês que fala sobre milagre. É tão bom falar de milagre e a Bíblia está cheia deles. Tem aqueles grandes milagres que você conta aquelas experiências imensas na sua vida, de que você se salvou das garras da morte, que você experimentou uma grande descoberta. E tem aqueles pequenos milagres do dia a dia. Pequenas notícias, o ato de respirar. Tudo é milagre. E a gente trouxe a história que foi escrita por um professor aqui da casa, que é pastor também, o professor Luiz Carlos Ramos, baseado na história da mulher encurvada. Não sei se vocês já leram esse texto. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Fala da mulher que foi curada porque estava encurvada. Então diz assim, ó. Havia certa vez uma menina. Como toda menina feliz do seu tempo, gostava de brincar na praça com as outras crianças. Brincava de pega-pega, de esconde-esconde, de pular corda, de chapinhar nas poças deixadas pela chuva e de contemplar o formato engraçado das nuvens no céu. Carneirinhos, coelhos, velhos barbudos e elefantes. Como toda criança, às vezes também fazia travessuras e por isso levou bronca dos adultos, algumas até muito duras. Nessa ocasião,
abaixava os olhos. Quando se tornou uma linda jovem, tinha os anseios, a curiosidade, as angústias, os ímpetos próprios dos jovens. Por isso, e por isso mesmo, muitas vezes era recriminada e repreendida com palavras ofensivas e gestos grosseiros. Nessas ocasiões, passou a baixar a cabeça. Mais tarde descobriu o amor. Foi feliz, teve filhos, mas aos poucos, a pessoa a quem amava se revelou um cruel agressor. Primeiro a ofendia com palavras duras, depois passou a agredi-la com gestos violentos. Nessas ocasiões, ela se curvava humilhada, como que querendo esconder-se no ventre materno. Com o tempo, essas humilhações esporádicas se tornaram corriqueiras, e agora a mulher vivia encurvada, como se carregasse nas costas o peso do mundo. Por isso, já não tinha alegria e nem esperança. Olhava para baixo. Já se esquecera de como era olhar as pessoas nos olhos. Achava até que as pessoas só tinham pés, pois era tudo o que via quando encontrava alguém pelo caminho. Até que um certo dia, que amanhecera claro depois de uma noite chuvosa, de caminho para o mercado, passando pela mesma praça da sua infância, topou de repente com uma poça. Quase levou um susto, pois ela viu lá, no fundo da água, o céu azul, as nuvens brancas e fofas, que cruzavam de um lado para o outro. Foi então que alguma coisa aconteceu dentro dela. Foi tomada por uma vontade de olhar para o céu. Aos poucos foi se desencurvando, deixando cair o peso de sobre os ombros. Levantou a cabeça devagar e finalmente tornou a erguer os olhos, como há muito tempo não fazia. O céu estava azul, as nuvens brincavam na imensidão. Pássaros coloridos coreografavam elipses e oitos divertidos. Ela começou a se sentir leve. Parecia que também podia voar. Seus olhos transbordaram das cores do céu e das cores das aves, cores que se multiplicavam no calendoscópio das suas lágrimas. Disse que então, desde então, aquela mulher nunca mais foi a mesma. Voltou para casa decidida a não baixar mais os olhos diante dos que tentavam intimidá-la. Decidiu também que nunca mais abaixaria a cabeça diante de quem tentasse subjugar. E resolveu que nunca mais se curvaria diante de outro ser humano e não permitiria que alguém se curvasse diante de quem quer que fosse. Tomou a firme resolução de que confrontaria sempre, com coragem e teimosia, quem quer que tente curvar e humilhar alguém. Dizem também que se nós passarmos por essa praça, ainda hoje, veremos uma velhinha muito simpática, brincando com as crianças e apontando no céu as nuvens engraçadas. Bonito, né? Nós temos uma bênção para encerrarmos. Vamos ficar em pé? Bênção é uma coisa assim que tem que ser repartida, não pode ser só para cada um. Por isso, a gente não vai fazer nada mais além de que um gesto de que a bênção vai para mais de um, que é para ser repartida. E o gesto vai ser colocar a mão no ombro da pessoa que está do nosso lado. Se você não tem alguém do seu lado aí, vá para o lado de alguém. E a senhora que está ali, ó, vai estender o braço, porque vai ser o braço que vai tocar o meu ombro. Não, aqui para mim. Vai ser assim onde está. Isso. Simbolicamente está estendendo o meu ombro aqui também, para eu também não ficar sozinho, né? Que o Senhor te guarde em sua mão e não aperte muito seus dedos. Que teus amigos te respeitem e os problemas te abandonem. Que os anjos te protejam e o céu te acolha. Assim seja a cada dia
para sempre. Amém. Amém. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós. Com todos nós. Amém. Obrigado. Pessoal, a gente vai para o lanche agora.